dados são do Projeto Saúde Bucal Brasil, do Ministério da Saúde. Mais de 80% da população adulta não tem as gengivas sadias. 13% dos adolescentes nunca foram ao dentista. Apenas 10% da população com idade entre 65 a 74 anos tem 20 ou mais dentes na boca, muito abaixo do índice considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde, que é de 50% da população nessa faixa etária. O levantamento mostra ainda que existem 30 milhões de desdentados no Brasil. O número de dentistas no Brasil está próximo de países desenvolvidos, um para cada grupo de 1.500 pessoas. A Organização Mundial de Saúde considera como número ideal um dentista para cada 1.000 habitantes. E o tema do programa Olho Clínico de hoje é a saúde bucal. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de estomatologia da Universidade Federal do Paraná, Cássius Torres. Professor, obrigado pela sua presença. Professor Cássius, até a década de 80, final da década de 80, começo dos anos 90, o Brasil era considerado um país de desdentados, por conta, evidentemente, da falta de uma política de saúde pública bucal. Isso está mudando? Lentamente, mas a gente tem percebido que existem alguns indícios de melhora desses índices, né? E de uma maior retenção dentária e de uma melhor qualidade de saúde bucal. Diversos fatores têm contribuído para que a gente tenha hoje dados epidemiológicos um pouco melhores do que a gente tinha aí na década de 70, na década de 80, né? Mas a gente ainda não pode caracterizar o país longe daquela expressão cunhada pelo famoso economista de que a gente é uma Belíndia, né? A gente ainda tem níveis de saúde bucal que são da Bélgica e outros que são da Índia. Agora, por que o Brasil tem tantos problemas com saúde bucal? É falta de higiene básica? Exatamente quais são os problemas? Os problemas de saúde bucal, na verdade, eles não seriam uma característica exclusiva do país, né? Às vezes a gente tem uma certa tendência também autodepreciativa em relação a isso. Eu acho que os nossos indicadores de saúde bucal, eles seguem muito o perfil socioeconômico. Eles servem como um reflexo do que é o nosso desnível, a nossa desigualdade, né? Ele reflete isso. Se a gente pegar países com níveis econômicos melhores, né, níveis de melhor distribuição de renda, melhor cuidado, a gente vai ver que existe também uma parcela da população que apresenta indicadores ruins de saúde bucal. E daí a gente entra nessa seara que você comentou, né? Existem pessoas que realmente têm dificuldade com higienização, né? Que têm uma falta de cultura de autocuidado, né? De autopreservação, e isso acaba levando à perda dentária, acaba levando a doenças gengivais, acaba levando a essas condições que daí modificam os indicadores. Então tem uma característica também pessoal importante aí de autocuidado, sim. Quais são as principais doenças que são transmitidas através da boca, que tem a boca como porta de entrada? Olha, eu estava comentando até com você aqui um pouquinho antes, né, que a gente tem desde doenças de curso clínico, né, as viroses, por exemplo, são doenças que vão ter o seu ciclo natural com um período muito bem delimitado, né? O caso da mononucleose é uma dessas, que acomete os adolescentes, era chamada até um tempo atrás de doença do beijo, porque ela era transmitida pela saliva e trazia daí aquele quadro típico de 7 a 14 dias de febre, mal-estar, perda de apetite, né? Aumento dos linfonodos, dos gânglios na região do pescoço, e essa sim sem trazer nenhum malefício, nenhuma consequência mais grave para esses pacientes, né? Até condições, né, como as hepatites, principalmente do tipo B e C, que parecem ter na saliva uma fonte de contágio importante e relevante, né? E a gente pode entrar numa discussão até da possibilidade de transmissibilidade do vírus HIV através do contato bucal, mas desde que algumas condições aí estejam estabelecidas, né? A necessidade de haver na boca
alguns ferimentos grandes, sangramentos um pouco mais abundantes. Então, fica evidente que há uma piora da qualidade de saúde bucal com a presença desses focos de infecção, né, com a presença de secreções ou de ferimentos, acaba criando uma porta de entrada até para doenças fatais, como, por exemplo, o HIV. Então, são exemplos de vários tipos aí. Bom, a gente começa a tratar da saúde bucal desde cedo. O uso da chupeta é muito controverso entre os especialistas de saúde bucal. O que a gente pode dizer a respeito da chupeta, evidentemente, para os bebês? Né? Olha, o que a gente percebe é que a permanência do uso, né, da chupeta, ela faz com que haja uma certa alteração na formação das arcadas dentárias. Né? Então, a persistência do hábito, não que o hábito da sucção é um estímulo importante para o desenvolvimento das estruturas bucais, né? Mas quando isso é prolongado, a permanência daquele anteparo entre os dentes acaba criando uma dificuldade de posicionamento deles, e aí você vai entender exatamente como é que funciona o princípio da ortodontia, né? O aparelho, ele funciona, o aparelho nos dentes, funciona porque você aplica uma força sobre os dentes e desloca ele de posição, lenta e gradativamente. A chupeta acaba, numa determinada fase, com uso prolongado, fazendo exatamente a mesma coisa, só que com um efeito nocivo, né? Ela não deixa que o dente se acomode na posição ideal de contato com os dentes antagonistas, né? Os de cima, os de baixo, acaba se criando espaço e muitas vezes aquilo que a gente chama de mordida aberta anterior. O indivíduo fecha a boca e fica com aquele espaço entre os dentes anteriores, exatamente onde ficava localizada, né, a persistência do hábito ali da chupeta naquela posição. É bem curioso. Ainda com relação à questão da higiene bucal da criança, quais são os cuidados que devem ser tomados por parte dos pais, das mães, no que diz respeito ao uso de açúcar? Sem dúvida, o pessoal da odontopediatria tem uma contribuição científica muito relevante nesse aspecto, a ponto da gente saber que essa qualidade que a gente pode conseguir de saúde bucal na infância, ela ser determinante para o que esse indivíduo vai ter de saúde bucal no futuro. E o controle do açúcar é extremamente importante. A doença cárie, ela não ocorre porque a gente tem contato com o açúcar, né? Ela ocorre porque a gente tem a conjunção de uma série de fatores, e o açúcar é um dentre eles. Então, para ter cárie, a gente precisa ter açúcar, e a gente precisa ter a falta de higienização, a gente precisa ter as bactérias específicas e a gente precisa ter tempo. Se a gente tiver consumo de açúcar, mas não permitir que esse açúcar seja metabolizado pela bactéria, ou seja, não dê tempo para que isso ocorra, a cárie ela não vai se instalar. Então, o processo de higienização ele entra nesse sentido. A gente está sempre evitando que aquela matéria que se forma sobre os dentes, aquela colonização de bactérias que se forma sobre os dentes e próximo à gengiva, ela se forme. Sempre que a gente chegar antes que esse processo comece a ficar agressivo, a gente evita a instalação da doença. E isso transportado para o cuidado da criança acontece da seguinte forma: se a mãe deixa a criança dormir com a mamadeira, por exemplo, e coloca muito açúcar no leite, ela vai dormir com a mamadeira, não vai higienizar os dentes, aquele açúcar vai ficar na boca, né, na superfície dos dentes, sendo fermentado e metabolizado pelas bactérias, e daí entra o fator tempo. Então a higienização ela precisa entrar logo depois desses alimentos açucarados. E é claro, se puder haver um cuidado com a dosagem do açúcar, na medida do possível, até porque cárie não é o único problema que ele pode trazer, né? Como qualquer produto da vida tem que ser usado com moderação, né? Mas se houver esse cuidado de não colocar o açúcar na chupeta, né, ou colocar na mamadeira, a gente evita muitas vezes a instalação de cáries muito agressivas e que comprometem daí, sobretudo, a dentição, não só a dentição de leite, como a dentição permanente. Muita gente tem uma imagem de que não, são dentes de leite, eu vou perder, não tem problema, né, não preciso me preocupar com isso. Não, mas é muito curioso, né? O histórico do que o indivíduo teve de doença nos seus dentes de leite, de cárie, ele é preditivo, né? Nos ajuda a prever o quanto ele vai ter de cárie nos dentes permanentes, porque ela é realmente uma doença onde existe esse perfil bacteriano, né, que permanece, que se acostuma com uma determinada dieta, que aprende a utilizar essa dieta, né, e acaba deixando a doença como um processo perene, constante e crônico na boca daquele indivíduo.
Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o programa Olho Clínico, hoje com o tema saúde bucal. É só um instante.